Olá, boa noite a todos que estão aqui na sala. A gente esperou 5 minutinhos para as pessoas irem entrando e conforme a gente vai falando, as pessoas vão entrando e a gente vai fazendo esse nosso seminário web deste mês. O tema deste mês é Julho Amarelo, para falar sobre hepatites virais, um tema super importante. E hoje eu tenho a honra de receber a doutora Gabriela Durso, que é infectologista de São Paulo, e a doutora Laila Machado, também infectologista de BH, está aqui com uma paulistana e uma mineira. Que honra recebê-las aqui, boa noite, sejam muito bem-vindas. Boa noite, obrigada. Só um parênteses aqui, apesar de estar em Belo Horizonte, sou baiana. Ah, Rosa Baiana, que máximo. Isso, mas já aqui em Gabriela, Minas Gerais há muitos Gabi é anos. paulistana mesmo. Eu sou paulistana mesmo. Boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite. Sou paulistana mesmo. Mineira de coração, porque a família inteira é de Minas, mas nasci e cresci aqui em São Paulo. Que maravilha. Minas é apaixonante, né? Eu sou apaixonado por Minas. Minas é Bom, apaixonante. avisar a todos que estão presentes no seminário que vocês podem fazer perguntas que eu vou anotando. A gente vai começar com a doutora Gabriela, depois que tem 20 minutos para sua apresentação, depois a gente passa para a doutora Laila, que tem mais 20 minutos, e a gente reserva o final do seminário para responder as perguntas. Então é isso, doutora Gabriela, a palavra é sua. Mais uma vez, obrigado e é isso. Ótimo. Eu fiz uma apresentação breve para ficar mais fácil para mim, para eu me achar. Só quero tentar compartilhar a minha tela. Por favor, vão me ajustando se isso está sendo feito. Tá perfeito, dá para ver aqui. Tá? Deu certo? Deu super. Ai, que ótimo. Eu sou uma senhora, então às vezes eu não consigo fazer isso. Pronto. Eu adorei, principalmente por causa da data, né, vir falar sobre hepatites virais, e eu gosto muito de fazer uma ideia geral de onde a gente está vindo começar a falar de hepatite, né. O mundo das hepatites é um mundo muito grande, porque hepatite, por definição, é uma inflamação das células do fígado, né, hepato mais ite, que pode ser causada por uma série de agentes, né, infecciosos, vírus, bactérias, algum parasita, agente tóxico externo, então álcool, abuso de drogas, hepatites genéticas e autoimune. Dentro desse mundo das hepatites, a gente vai pensar nas hepatites virais, causadas pelos vírus, e teoricamente qualquer vírus pode causar hepatite viral, mas é claro que dentro de todos os vírus existem aqueles que têm uma predileção pelo fígado, né, uma atração maior pelo fígado. O vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C são os principais causadores de hepatite crônica, cirrose e carcinoma hepatocelular, câncer de fígado, né? As doenças que vão resultar dessas hepatites, essa cirrose e esse câncer, e a própria hepatite são um desafio muito grande de saúde pública para o SUS. Quando a gente pensa nisso, a gente entende a importância que é a gente ficar falando, estudar, conhecer, fazer diagnóstico, saber tratar, bater mesmo na tecla de aprender cada vez mais sobre essas hepatites virais, né, B e C. Só para a gente pensar num ponto histórico aqui, a descrição de alteração hepática, né, descrição dessas hepatites, com vários sintomas, acontece desde sempre na história, né, tem várias descrições históricas de alguns agravos, que hoje a gente vendo de trás para frente consegue entender que eram hepatites, né, mas os estudos que a gente entende como hepatite B e hepatite C, que foi o que começou a dar essa dimensão que a gente tem hoje, são estudos de modelo experimental de 1947. Nesses estudos, começou-se a fazer a divisão das hepatites pelo tipo de transmissão que ela tinha. Então, se dividiu as pessoas em dois grandes grupos, num grupo que era a transmissão fecal-oral, né, por via oral, colocaram o nome de grupo A, e uma transmissão parenteral relacionada com sangue, um grupo B. Então, desde 47, a gente tem o conhecimento desses dois vírus distintos, completamente diferentes, que tinham modos diferentes de transmissão, chamados de A e B. Em 65, só é que é feita a descrição real de como é esse vírus da hepatite B, a descrição real do vírus, de como ele é composto, como ele age no organismo, só em 65 que ela é feita.
Em 89, então, olha, o tempo depois, começa a ter uma descrição de um vírus que causa um tipo de hepatite diferente daquele tipo que se tinha estudado no grupo A e diferente do tipo que se tinha estudado no grupo B, isso em 89. E aí, o nome que passou a se usar foi vírus não A e não B. Então, tinham as pessoas que tinham vírus da hepatite A, vírus da hepatite B, e esse terceiro grupo, eles deram o nome de não A e não B. E aí, é claro que ficou muito óbvio que seria muito mais fácil chamar de um vírus C, um terceiro vírus, que não era nem o primeiro, e nem o segundo, nem o A e nem o B. Quando a gente pensa, então, nessas hepatites virais, né, a gente olha, a gente tem um sistema de informação de agravo de notificação, o SINAM, que a gente usa em todo o território nacional, a gente vai olhar dados das últimas 2 décadas, né, então, de 99 até 2020, foram notificadas hepatites virais causadas por vírus, 689.933 casos. Então, mais de 689 mil casos de hepatites virais. Quando a gente vai ver as causas dessas hepatites virais dentro de todos esses casos, 36,9% foi causado por hepatite B e 38,1% causado por hepatite C. Então, a gente tem uma dimensão entre todas as hepatites virais que a gente está pensando, todos os vírus que potencialmente podem causar hepatite, a B e a C correspondem juntas por 75% das notificações. Então, aqui fica muito claro e muito óbvio por que a gente se preocupa e pensa tanto na hepatite B e na hepatite C. Hoje, à tarde, no Insta, me mandaram uma pergunta se não... então não existe hepatite A, ninguém mais liga para hepatite A, né? Na verdade, não é isso. Existe hepatite A, existe hepatite delta, existe hepatite E, existe mais uma série de hepatites virais, né? A gente pode ter vários seminários sobre hepatites virais. É que quando a gente olha para esses dados, né, relacionados ao SUS, a gente entende a magnitude e a importância que é hepatite B e C frente às outras, que é claro que existem e merecem atenção, mas quando a gente pensa em doenças que correspondem a 75% das notificações, a gente entende essa importância de se falar sobre isso. E quando a gente olha o sistema de informação sobre mortalidade, o SIM, né, que também é de todo o território nacional, nessas mesmas 2 décadas, de 99 a 2020, a gente vê que foram 78.642 casos de óbitos relacionados a hepatites virais de uma maneira geral. E aí, quando a gente vai olhar a porcentagem de hepatite B, que foi responsável por esse óbito, 21,3%, e de hepatite C, que é 76,2% dos óbitos associados às hepatites virais, a gente olha para esse número e pensa que, dentre todos esses óbitos relacionados a hepatites virais, a B e a C correspondem a mais de 97% das notificações de mortalidade, reforçando mais uma vez essa nossa importância de pensar em hepatite B e em hepatite C, dando total holofote, pensando muito nesses 2 vírus, né? A OMS tem uma meta até 2030, que é de combater essas hepatites virais como um problema de saúde pública, né? Combater aqui e não eliminar, né? Combater já é uma meta muito ousada, uma meta bem elaborada, vamos dizer assim, o que dirá é eliminar. Eliminar não é uma coisa que a gente pensa, a gente quer chegar nesse combate dessas hepatites virais. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir em 90% as novas infecções, que é uma quantidade muito grande, essa diminuição que precisa acontecer, e diminuir em 65% a mortalidade. Como que a gente consegue fazer isso? A gente precisa diagnosticar 90% das pessoas, então o diagnóstico é uma coisa muito importante, para que a gente, tendo essas pessoas diagnosticadas, o ideal, a nossa meta é tratar 80% das pessoas que têm o diagnóstico. Quando a gente pensa, né, nessa necessidade, nessa importância de fazer esse diagnóstico para acompanhar, para tratar essas pessoas, para chegar nessa meta, né, como que a gente pode alcançar essa meta e diminuir aqueles números que a gente estava falando antes, né? Várias das coisas a gente pode fazer, é claro que conversar sobre hepatite B e C é uma coisa muito importante, estudar, abrir campo para diálogo, então quanto mais a gente conhece uma coisa, quanto mais a gente estuda, menos medo a gente tem dessa coisa, menos
receio de fazer um diagnóstico a gente tem, mais fácil a gente consegue acompanhar e mais fácil a gente consegue tratar. E o principal, como a gente viu anteriormente, que a gente vai precisar aumentar o número de diagnósticos e dentro dos diagnosticados a gente vai precisar aumentar o tratamento, o principal, e quando a gente pensa, é testagem, testagem, testagem. A gente precisa se testar. As pessoas precisam criar o hábito de fazer testagem de hepatite B e C. A princípio, todo mundo precisa se testar pelo menos uma vez na vida para hepatite B e hepatite C. Quantas vezes mais eu preciso me testar, de quanto em quanto tempo eu preciso me testar depois dessa primeira vez, vai depender de conversa, de caso a caso, vai depender do seu acompanhamento médico, com relação à transmissão, vacinação, convívio social, vai depender de vários outros fatores para ver o seu grau de exposição ou não à transmissibilidade de hepatite B e C. Mas, uma vez na vida, todo mundo precisava se testar para hepatite B e para hepatite C. Quando a gente vai pensar efetivamente, né, no modo de transmissão, no meio de transmissão, hepatite B, o que precisa vir na nossa mente é infecção sexualmente transmissível. Tem que ser meio que grudada essa ideia de hepatite B como uma IST. Mais de 70% das transmissões de hepatite B são por via sexual, são por IST. Outros modos de transmissão também existem, a gente também precisa pensar, mas a gente consegue, não tirando isso da cabeça dessa infecção sexualmente transmissível, tem também a transmissão vertical, que é quando a gente pensa que vai acontecer da mãe, né, para o feto, durante a gestação. E um outro modo, acidente com agulhas ou material hospitalar infectado. Quando a gente pensa nessa transmissão vertical, a gente precisa pensar bastante que essa transmissão vertical, a tendência e o que a gente quer que aconteça é que ela aconteça cada vez menos, porque a gente tem que ter um pré-natal cada vez mais preparado para que a gente faça o diagnóstico dessa gestante, hepatite B positivo, para que a gente veja se tem necessidade de tratar durante a gestação, acompanhar da maneira correta, acompanhar no momento do parto, acompanhar esse feto no pós-parto, né, acompanhar esse recém-nascido para vacinação, para imunoglobulina. Então, a nossa ideia dessa transmissão vertical é que ela seja cada vez menor, porque a gente tem vários momentos ao longo dessa gestação, ou até antes dessa gestação, para que a gente reduza ao máximo essa chance de transmitir via vertical, né? E quando a gente pensa em acidente com agulha, ou material hospitalar infectado, é a mesma coisa, a gente precisa pensar nisso como um acidente de trabalho, né, tanto de profissionais da área da saúde, que vão estar colhendo sangue de um paciente a hepatite B positivo, ou que está fazendo algum procedimento cirúrgico, algum procedimento nesses pacientes, ou também os profissionais da área da limpeza, que estão para recolher esse lixo, para recolher os materiais perfluorocortantes e, porventura, se acidentam com isso, né? Então, daí também a importância da gente diminuir cada vez mais esses acidentes de trabalho, porque acidentes acontecem, é claro, mas a gente tem uma série de coisas para serem feitas ou não feitas, para que a gente evite essa transmissão da hepatite B para essas pessoas, para esses trabalhadores. Reencape de agulha, que não deve ser feito, desprezar material corretamente, material perfluorocortante, para que você evite de se perfurar, outras pessoas que vão manipular aquele ambiente onde está aquele lixo, né, outros colegas seus de profissão, ou até mesmo as pessoas da limpeza, quando vão retirar esse lixo, Pronto. Ou quando alguém vai retirar esse lixo para que tenha um maior cuidado e não aconteça algum acidente de trabalho, né? E uma outra parte, também envolvendo o sangue, que é uma coisa que a gente pensa muito pouco, que é compartilhamento de material com sangue. Aqui vai entrar agulha para uso de droga, então compartilhamento de agulhas para uso de droga. Quando a gente fala em droga, a gente não precisa pensar necessariamente só em drogas recreacionais, né, totalmente ilícitas. Eu não estou pensando aqui só em cocaína, heroína, eu estou pensando em drogas também, drogas de uso anabolizante, outros hormônios, pessoas que fazem compartilhamento de agulha porque não fazem uso dessas substâncias em ambiente não preparado para
para isso, e acabam compartilhando agulhas. Agulha para tatuagem, agulha para acupuntura, um lugar que coloca piercing, a sua lâmina de barbear, né, a sua gilete, né, não sei se posso falar nome, a navalha quando você vai ao barbeiro, os instrumentos da manicure, o instrumental do dentista. Então, quando a gente pensa nesse compartilhamento de material com sangue, é importante a gente sempre lembrar que o vírus consegue ficar vivo no ambiente, eu coloquei ambiente entre aspas, é claro, porque ele não fica no ar, né, mas o vírus consegue ficar vivo numa pequena superfície que tenha um pouquinho de sangue por 5 a 7 dias. Então, diferente do que a gente vai pensar, por exemplo, para o HIV, que o vírus fica vivo pouquíssimo tempo fora do organismo, a rigor, a gente diz tempo zero fora do organismo, quando a gente pensa no vírus da hepatite B, ele fica um bom tempo ainda vivo naquele ambiente. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, no instrumental da manicure, ou que a gente vá a um barbeiro, né, na navalha, não precisa necessariamente a gente ter essa ideia do compartilhamento de agulha para uso de droga, que você está numa roda e acaba de usar em você e vai usar no próximo. Não, quando a gente pensa na manicure ou no dentista, por exemplo, ela pode ter acabado de fazer a unha de alguém que tem hepatite B e dali a 10, 15 minutos, meia hora, vai chegar uma outra cliente e ela vai usar o mesmo instrumental. Então, pensando nesse tempo que ele fica ainda vivo, né, viável no ambiente, a gente precisa pensar na importância de ter esses objetos de uso pessoal exclusivo. Então, aqui eu estou pensando em lâmina de barbear, você ter seu próprio instrumental de manicure para você levar, né? Se você é uma pessoa que é usuária de droga, ter a sua própria agulha para fazer isso, vai usar algum anabolizante, alguma coisa em ambiente não seguro, que você não faça compartilhamento de agulha, isso é manejo de controle de dano, né? E também a importância de ter uma esterilização correta dos instrumentos, porque é claro que num lugar que você faz tatuagem, pessoas que têm maquinário, né? O tatuador, ele não vai trocar a maquininha de tatuagem todas as vezes que ele for tatuar alguém, mas a agulha ele precisa trocar. Na acupuntura a mesma coisa, você pode reutilizar a sua agulha, mas não pode emprestar suas agulhas para alguém. E então a importância de saber o local que você está fazendo essas coisas para saber se a esterilização é feita de maneira correta. O importante quanto a gente pensar na transmissão, né, no modo de transmissão, é a gente pensar no modo de não transmissão, porque é uma coisa muito importante com relação às hepatites virais, é o estigma que se tem em cima disso, né, então, a gente tem um polo de pessoas muito assustadas com essa ideia de hepatite, né, até por conta de Google, de pesquisas que você consegue fazer, e tem algumas coisas que te assustam no que você procura na internet, e você acaba perdendo, não prestando atenção em coisas que não vão ter transmissão. Então, frequentar piscina, frequentar sauna, isso por si só não é risco de transmissão para hepatite B. Eu costumo brincar quando eu digo, depende do que você vai fazer na piscina ou do que você vai fazer na sauna, mas o simples fato de estar indo a uma piscina, indo à sauna com uma pessoa que tem hepatite B, aqui a gente não está pensando em nada de cunho de sexual, né, de infecção sexualmente transmissível, estou pensando em frequentar esses locais, não tem risco de transmissão. Assim como abraço, aperto de mão, beijo, contato físico não sendo sexual, né, e aqui estou pensando, algum esporte, jogar basquete com uma pessoa que tem hepatite B, não tem nenhum problema, né, o suor não vai transmitir hepatite B, então não tem problema de esportes que tenham contato físico, desde que, para a gente voltar lá, eles não tenham sangue, né, então eu não estou falando aqui desse esporte, quando eu penso em luta de MMA, que pode ter sangramento, tem muito contato, um contato muito próximo com o sangue, não está entrando aqui em contato físico, né, a gente vai pensar em MMA, aquele sangue que está ali, a gente tem que pensar como um contato com um objeto, né, no caso uma outra pessoa, que esteja com sangue. Espirro também não, tosse, o suor que eu disse, compartilhamento de copo, talher, então essas coisas não precisam ser separadas dentro de casa, diferente do alicate de unha, do cortador de unha, o aparelho de barbear, né, a gilete, que são de uso pessoal e exclusivo, copo, talher, prato, esse tipo de coisa não precisa ser separado. E a amamentação também não é contraindicada por ter hepatite B. De novo, a gente não está falando aqui de mães que tenham mastite, que tenham alguma infecção, algum sangramento, né, alguma lesão que esteja sangrando, que aí a gente entra no sangue. Mas a amamentação exclusivamente, não. Até porque essa mãe já pode ter sido vista preferencialmente durante toda a gestação, esse bebê na hora que nasce, vacinação, imunoglobulina, então a amamentação não é contraindicada. Quando a gente vai pensar na transmissão da hepatite C,
a primeira coisa que vem na nossa mente é transfusão de sangue. Então, isso tem que ficar muito, muito vivo na nossa cabeça. Principalmente porque, como eu tinha falado anteriormente, até 89 a gente não conhecia o vírus da hepatite C, né? Naquela época mesmo ele nem tinha esse nome. Então, é claro que o banco de sangue, até essa época, e até um pouco depois disso, é claro, não testavam as amostras para hepatite C, né? Não tem como você testar para alguma coisa que você não sabe que existe. Então, é bem provável, muitos dos pacientes que a gente vê hoje em dia são pacientes que se contaminaram com hepatite C antes dessa época, né, que fizeram transfusão de sangue antes dessa época e se contaminaram com hepatite C. Quando a gente vai pensar no percurso da doença, da hepatite C, é uma doença crônica, quando cronificada, ela é silenciosa. O que eu quero dizer com isso? Demora muito tempo para ter algum tipo de sintoma, né? Então, atualmente, a gente tem várias pessoas que são contaminadas dessa época. Uma pessoa, por exemplo, que fez uma transfusão de sangue em 90, 92, há 30 anos, ela tinha 20 anos na época, por exemplo. Hoje em dia ela tem 50 anos, ela pode não ter ainda nenhum tipo de sintoma, fez uma transfusão naquela época. Quando a gente vai pensar atualmente, ela olha modos de transmissão atualmente. Atualmente, é claro que quem fez transfusão de sangue o ano passado não precisa ter essa preocupação. O banco de sangue testa exaustivamente as suas amostras, né? Mas as pessoas que têm essa transfusão de sangue mais antiga, há mais tempo, precisa pensar, sim, que pode ter sido contaminado com o vírus da hepatite C nessa época de transfusão anterior. Então, precisa realmente se testar. Então, eu deixo aqui ressaltado bem o sangue, porque atualmente transfusões feitas mais recentemente, é claro que não tem esse problema, mas a gente volta, assim como da hepatite B, o risco em acidente com agulha ou material hospitalar, né, pérfuro cortante, no acidente de trabalho, do mesmo jeito que a hepatite B, para fazer o descarte de material pérfuro cortante, o descarte com um material que tenha muito sangue. Aqui também entra, e a gente tem falado cada vez mais, pensando como uma infecção que potencialmente é transmitida através do sexo, quando a gente pensa nas mais variadas formas de sexo, né, quando a gente expande um pouco a mente, a discussão, e a gente pensa aqui principalmente em relação sexual anal, por microlesão, por microtrauma, microsangramentos, e a gente está pensando aqui em sangue para fazer essa transmissão, né. E, de novo, compartilhamento de material com sangue, do mesmo jeito, as agulhas para uso de droga, né, compartilhamento de drogas, tatuagem, acupuntura, o piercing, o barbeiro, manicure, tudo da mesma maneira. E, de novo, do mesmo jeito que da hepatite B, os modos de não transmissão são os mesmos modos de não transmissão. Então, a gente precisa estigmatizar que as pessoas, pelo simples contato físico, trabalhar com alguém que tem hepatite B, trabalhar com alguém que tem hepatite C, frequentar o mesmo ambiente, ter um contato social com essa pessoa, não tem problema nenhum nesse risco de transmissão. E lembrar também que a amamentação não é contraindicada, não é modo de transmissão, desde que não tenha sangue, né, desde que não tenha nenhuma lesão, nenhuma rachadura nesse bico para que está passando, e aí a gente pensa na transmissão através do sangue. Prontinho. Deixa eu tentar voltar agora, né? Deixa eu ver. Como eu paro aqui? Aí. Tá aqui em cima, doutora Gabi, sempre aparece parar transmissão Aqui. de tela. Aqui? Stop share. Aqui. Isso. Pronto. Muito bom. Eu sei de hepatite, mas eu não consigo parar de transmitir uma coisa no Zoom. Eu falo que a gente está há 2 anos nessa de trabalhar online, de fazer apresentação online, e a gente ainda apanha, né? Eu faço todos os dias isso e ainda apanho todos os dias, é super normal. Menos mal, obrigada. Muito bom. Eu tenho aqui já 3 perguntas que fizeram no bate-papo, mas aí no final a gente faz todas juntas. Uhum. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Laila, e mais uma vez reforçando, quem tiver dúvida, manda aqui no bate-papo ou no perguntas aqui no canto da tela, que no final a gente vai fazer para as doutoras. Laila, a palavra é toda sua. Deixa eu só me organizar aqui para compartilhar a tela. Vocês estão vendo direitinho? Sim, tá perfeito. Bom, primeiro eu queria falar que depois da excelente apresentação da Gabi,
ficou muito fácil para mim, né? Porque quando a gente entende bem como que é transmitido uma doença, né? No caso, as hepatites virais, aqui a gente focando mais na hepatite B e C, fica mais fácil da gente entender como que a gente pode prevenir qualquer doença, né? Então, eu vou falar sobre prevenções de hepatites virais. Novamente, a gente aqui priorizando a prevenção da hepatite B e C. Como a Gabi falou brilhantemente, são hepatites que cronificam e que causam uma alta mortalidade e morbidade, né, não só no nosso país, mas em tantos outros. Eu já dou um spoiler que falar de prevenção de hepatite virais tem tudo a ver também com prevenção combinada, que é um tema muito importante que a gente tem que ter sempre em mente, principalmente quando a gente fala das pessoas que vivem com HIV, mas também para toda a nossa sociedade. Então, como se prevenir das hepatites B e C? O primeiro, o mais importante, aí, atualmente, é o uso do preservativo nas relações sexuais, né, protegendo não só das hepatites B e C, mas de outros ISTs e do HIV também. Então, ainda apesar de há tantos anos ser conhecido o uso do preservativo, sabermos do seu benefício, ainda temos muitas pessoas que não fazem uso corriqueiro dele, e a gente deve sempre estimular o uso de preservativo. A gente tem vários outros tipos de prevenção do HIV mesmo, agora com a PrEP, mas é importante a gente sempre deixar esclarecido que PrEP não previne contra outros ISTs, né, não previne contra as hepatites. Então, por mais clichê que seja, demodê, preservativo nunca sai de moda e sempre é muito efetivo para nos proteger. E aí, a transmissão, como a Gabi falou, é principalmente por sangue também, e é importante que a gente saiba que nós temos direito e nós devemos exigir material esterilizado ou descartável, né? De boa também, não tem dinheiro, não tem nada comigo, eu não briguei com vocês. Não tinha nada a ver comigo mesmo. Tava chegando invocado. Eu tava com alergia, mas tava com raiva do mundo. Eu não gosto da casa, não. Não, tava com raiva do mundo. Oi, desculpa, alguém tá com o microfone ligado. Foi agora a casa. Espera aí que eu vou... Pronto. Desculpa, Laila. Não, tranquilo. Coloquei no mudo aqui. Então, é importante que a gente saiba que é um direito nosso, principalmente num serviço médico ou odontológico, clínicas de estética, exigir um material esterilizado ou descartável, né? De preferência descartável. A agulha, hoje em dia, a gente deve usar sempre a agulha descartável, mas tem alguns outros equipamentos que passam por esterilização. Então, principalmente nesse momento onde a gente sabe que tem muitas clínicas populares de odontologia que nem sempre seguem todos os rigores, é importante estar atento, pedir para que veja, né, o material, a agulha descartável, que seja mostrado para você, e além disso, não só, né, nos consultórios médicos, odontológicos, clínicas de acupuntura, estúdios de tatuagem, piercing, é importante que esses estabelecimentos tenham o local certo para descarte dessas agulhas, né? Geralmente a gente tem uma caixa de papelão onde é descartado para evitar que os profissionais também sofram algum tipo de acidente pérfuro cortante, tá? Quando falamos também nessa transmissão por via sanguínea, sabendo que o vírus da hepatite é um vírus resistente, fica muito tempo no ambiente, é muito importante que a gente também tenha esse cuidado de saber que esteja sendo utilizado em você, material esterilizado e material descartável na manicure, no barbeiro, né, no caso do barbeiro, a lâmina de barbear, ela deve ser aberta também na sua frente, e em alguns salões
você deve, se você não levou o seu material, você deve tentar sim pedir, ver, saber como é que esse material é processado, né? Se tem um equipamento adequado. Mas o ideal mesmo, para que essa prevenção aconteça, para que você fique realmente tranquilo, é você ter o seu kit de manicure, principalmente individual, e que você leve para a sua manicure, né? Desde lixa, alicate, cortador de unha, espátula, escovinha, até a toalha. De preferência, leve tudo seu, e você vai se sentir muito mais seguro adotando essas medidas. A gente deve lembrar também que nós temos que a gente também tem o risco de se contaminar por hepatite C, principalmente, né? A hepatite B também, mas principalmente a hepatite C, no compartilhamento de objetos que são individuais. Eu falo isso porque às vezes a gente tem o pai, um tio, que é portador da hepatite C, que ainda não está em tratamento, e você pode se contaminar compartilhando escova de dente, lâmina de barbear, de depilar, os alicates, pinças, todos esses objetos são de uso individual e não devem ser compartilhados, né? Às vezes a gente esquece, acha que é família e que tá tudo bem, mas a gente não sabe o hábito do outro, né? Ou a gente não sabe se o nosso avô já testou para hepatite C, ainda mais que as pessoas mais velhas, comumente, né, justamente porque não era testado nas transmissões sanguíneas antes da década, até a década do final da década de 80, para hepatite C. Então, essas pessoas que têm o maior risco e que não foram testadas ainda, a gente não pode achar que ela não tem hepatite C, porque é parente, né? É uma doença silenciosa. Então, esses objetos todos devem ser considerados objeto individual, mesmo em casa. O compartilhamento de equipamentos para o uso de droga, e aqui até a Gabi falou também, aqui eu quis priorizar, coloquei essa foto de uma pessoa usando um anabolizante, porque a gente lembra muito do uso de drogas recreacionais, mas hoje eu acho que é até mais comum utilizar anabolizantes do que drogas injetáveis, porque anda bem acontecendo bastante nas academias, e até por profissionais médicos orientando o uso de anabolizantes. Então, compartilhar seringa, compartilhar agulha, seja para uma droga recreativa ou não, você tem o risco de se contaminar pela hepatite B e C. O compartilhamento também de cachimbos para o uso de crack, de canudos para o uso da cocaína, também são meios que podem levar à infecção por uma dessas hepatites. Portanto, se você tem qualquer um desses hábitos, seja de uso de anabolizante, hoje a gente tem algumas outras drogas até para emagrecimento que são injetáveis, ou uso de drogas recreacionais, você precisa ter o seu próprio equipamento, não compartilhe ele com ninguém, é individual, para que você tenha uma maior segurança em utilizar essas substâncias. E aqui eu acho que é muito importante a gente falar e a gente passar essas informações, que é sobre o pré-natal adequado, né? Toda gestante, ela tem direito a fazer uma triagem para ISTs durante o pré-natal, e não só fazer essa triagem, saber que essas doenças, ISTs, hepatites, HIV, elas têm tratamento, algumas têm cura, e tem jeito da gente ter estratégias para diminuir o risco da transmissão da mãe para a criança, né? Quando a gente fala em hepatite B, ela está incluída no PNAR,
ou seja, é um exame obrigatório que toda a gestante deve fazer e deve ser realizado no início do pré-natal. Geralmente, o ideal seria que fosse feito no primeiro trimestre, mas a gente sabe que às vezes acontece da gente não conseguir ter esse diagnóstico no primeiro trimestre, ou em alguns lugares a gente tem um difícil acesso ainda, infelizmente, às consultas de pré-natal. Então, assim, o ideal é que seja o exame que vai ser realizado na primeira bateria de exames que a gestante vai fazer, tá? Além disso, essa é uma oportunidade que a gente tem para saber se aquela mãe está vacinada. E se ela não estiver vacinada e tiver com sorologia negativa para hepatite B, é uma oportunidade da gente começar a vacinação e orientar essa mãe para meios de se prevenir contra hepatite B, tá? Infelizmente, ainda, a testagem para hepatite C não é obrigatória pelo PNAR, porém, ela é recomendada fazer, né? O ideal é que a gente faça, principalmente nas gestantes de risco maior, e a gente deve monitorar todas as gestantes que tiverem casos definidos como hepatite C positiva em atividade, tá? Para ajudar nas orientações para prevenção da transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o neném ao nascer, ou durante a gestação. Então, assim, né, é importante a gente frisar que descobrir hepatite B na gestação, e agora, né, é importante a gente ter em mente que isso não é o fim do mundo, que a gente tem vários meios de tentar diminuir o risco da transmissão da mãe para a criança, né, desde uma avaliação com um infectologista, para indicar tratamento ou profilaxia para essa mãe na prevenção de transmissão do vírus da hepatite B para o neném, além da criança, ao nascer, já ter garantida a imunoglobulina, já na maternidade, e receber a vacina, de preferência nas primeiras 12 horas após o nascimento. Com essas medidas, a gente consegue diminuir bastante a transmissão vertical. Então, por isso que é importante a gente ter o conhecimento da doença para a gente conseguir programar um melhor parto, a gente conseguir programar um melhor manejo desse neném ao nascer também. Quando a gente fala na gestante com hepatite C, o ideal é que essa gestante tenha uma gravidez planejada. E hoje a gente tem medicações que permitem a cura da hepatite C com um grau, assim, mais de 90% de resultado favorável, ou seja, mais de 90% dos pacientes que usam as medicações atuais tem cura mesmo, cura total da hepatite C. Então, o ideal é que você tenha conhecimento da hepatite C, você programe a sua gestação, você consiga fazer esse tratamento para, após 6 meses de preferência, você ter uma gestação tranquila e sem medo. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não é possível e algumas gestantes, infelizmente, só terão um diagnóstico da hepatite C durante a gestação. Esse diagnóstico também é importante, eu saber que é hepatite C, para a programação do meu parto, né? Então, aí, desde que eu sabendo da hepatite C, a gente vai tentar evitar um parto mais laborioso, com tempo de ruptura de membranas maior do que 6 horas. Infelizmente, a gente não tem vacina, a gente não tem imunoglobulina para dar para esse recém-nascido. Mas a gente tem algumas recomendações de cuidados na sala de parto que diminuem bastante a transmissão para o neném, que por exemplo, assim que a criança nascer, tentar tirar com uma fraldinha todo o sangue visível e tentar dar banho no neném assim que possível, nas primeiras horas do nascimento, para evitar que ele tenha o menor tempo de contato com esse sangue materno contaminado.
Além disso, é importante esse diagnóstico para monitorar a criança e saber como que a gente, se ela vai realmente positivar para hepatite C ou não. Outro jeito de a gente prevenir hepatite, e aí eu acho que a gente deve reforçar, é que vacina salva vidas. A gente não tem vacina para hepatite C, mas a gente tem vacinas contra hepatite B, e essas vacinas, a vacina para hepatite B, ela é universal. O que significa isso? Que todo mundo tem direito a essa vacina pelo SUS, tá? A vacina para hepatite B, se eu não me engano, ela foi começar a ser feita já no Cartão Nacional de Imunização, né, já nas crianças, no finalzinho da década de 90. Então, geralmente, quem tem mais de 35 anos não foi vacinado na infância, tá? De 30 a 35 anos para mais, não foi vacinado, mas você pode fazer ter a vacinação adulto na unidade básica de saúde, né? De preferência, você terá que fazer um teste para saber se você já não teve contato com o vírus, tá? Mas é um direito de todo cidadão brasileiro. Então, a vacinação contra a hepatite B, ela já está no Cartão Nacional de Imunização, as crianças já são vacinadas, elas são vacinadas ao nascer, com 2, 4 e 6 meses, ou seja, são 4 doses da vacina. Já os adultos não vacinados, e que nunca tiveram contato com o vírus da hepatite B, é importante a gente ressaltar isso, porque se já teve contato, tem que investigar se tem uma hepatite B ativa, ou se já teve uma imunidade pela imunidade pessoal mesmo, né? Eu tive o contato com o vírus e meu corpo conseguiu combater o vírus e ela está ali adormecida. Então, para essas pessoas que não tiveram contato com o vírus da hepatite B, pode ser feita vacinação, são 3 doses de vacina, com 0, 1 mês, você toma vacina hoje, após 1 mês você toma mais uma dose, e após 6 meses é feito mais um reforço, tá? É importante falar que as pessoas que vivem com HIV ou que tem algum outro tipo de imunodepressão, por exemplo, um paciente que está fazendo um tratamento de quimioterapia ou que usa um remédio para diminuir a imunidade para um tratamento de alguma doença reumatológica, tipo lúpus, artrite, essas pessoas, elas precisam de um esquema especial com o dobro da dose da vacina, né, porque elas têm uma dificuldade de criar uma imunidade efetiva. E aí esses pacientes devem ser encaminhados ao CRIC, que são os Centros de Referências de Imunizações. É importante também a gente falar que a hepatite B, a gente tem uma imunoglobulina. A imunoglobulina é como se fosse anticorpos de pacientes que já tiveram contato com hepatite B e que aí vai ser dado a pacientes que tiveram um risco muito alto de se contaminar e que esse risco foi observado ali naquele instante, né? Então, é recomendado para pacientes imunossuprimidos, vacinados ou não, que tenha tido uma exposição de risco elevada, ou para adultos e crianças não vacinados, que também tiveram essa exposição de alto risco para hepatite B. Então, por exemplo, vítimas de acidentes com material biológico, com paciente que tem uma hepatite B conhecida, ou que tem um risco alto de ter uma hepatite B, ou o meu parceiro positivou, fez um quadro de hepatite B aguda, e eu tive relação sexual com ele recentemente, eu também tenho direito de receber essa imunoglobulina, né? Além disso, é importante a gente falar que vítimas de violência sexual também têm direito à imunoglobulina da hepatite B. É importante a gente saber disso, porque para orientar mesmo, né, para a gente conhece as pessoas, e a gente precisa saber dos nossos direitos para a gente correr atrás disso, né, e eu acho que o uso da imunoglobulina ainda é algo que até os profissionais da saúde ainda têm um pouco de dúvida. Então, é importante saber que em algumas situações a gente pode ter essa prevenção secundária.
Outra coisa, como a Gabi também já disse, é importante a gente saber que tem o diagnóstico da hepatite B, da hepatite C, do HIV ou de qualquer outro IST que possa ser transmissível sexualmente para o meu parceiro ou possa ser transmitido por vertical, né, da mãe para o filho. Ao saber, a gente ter conhecimento da doença, a gente consegue fazer com que nós melhoremos, a gente melhore os nossos hábitos, que a gente converse e esclareça para o nosso parceiro e reforce a necessidade do uso do preservativo. Além disso, vai contribuir para meu planejamento do parto e vai contribuir também para que eu tenha um tratamento efetivo, né, para que eu consiga o tratamento adequado, para que eu tenha minha hepatite C curada, para que eu tenha minha hepatite B que está ativa e que tem indicação de tratamento, que eu trate e ela fique ali controlada, né? Então, saber é importante, a gente precisa deixar de que ISTs, HIVs, hepatite, deixar de ser tabu. O conhecimento dos tratamentos, o conhecimento da qualidade de vida, tudo isso deve ser mais divulgado e a gente precisa conversar abertamente sobre o assunto. E aqui, como eu falei, a prevenção das hepatites está diretamente relacionada com a prevenção combinada. Prevenção combinada são estratégias que a gente usa individualmente ou com parceiro para diminuir o risco de infecção pelo HIV, mas também de ISTs e das hepatites virais. E quando a gente fala em prevenção combinada, a gente está falando da testagem, de saber se eu tenho uma doença, de ser orientado quanto ao tratamento dessa doença, de saber que eu tenho direito à vacina, e está procurando aí tentar prevenir da melhor forma, de um jeito mais individualizado para o meu estilo de vida, em diálogo com o meu parceiro, ou parceiras, enfim, e que a gente consiga aí não só diminuir o número de infecções por hepatite B, mas também pela infecção pelo HIV e melhorar a qualidade de vida de todo mundo que vivem com essas comorbidades. Queria agradecer, em especial ao Alexandre, que me deu essa oportunidade de falar aqui com vocês. Laila, eu que agradeço. Foi, assim, uma apresentação muito clara, muito didática. Quando a gente fala sobre saúde, a gente sempre tem um problema da comunicação, né? Porque são termos médicos que são muito complexos, e para nós que não somos da área, né? Eu, pelo menos, e algumas pessoas que estão aqui na sala, que não são da área, mas que trabalham de uma certa forma com isso, às vezes um termo é muito complicado, mas a apresentação de vocês foram maravilhosas e muito claras e objetivas. Muito, muito obrigado. Antes de eu ler uma pergunta que fizeram aqui no bate-papo, eu queria perguntar se as hepatites, elas têm alguma relação com a COVID, se a COVID piora ou não, ou se deixa mais suscetível a isso, e também se uma pessoa que vive com HIV e está em tratamento, ela tem maior chance de contrair algum tipo de hepatite. Você quer falar, Gabi? Pode ir. Laila, eu só peço para você parar de interromper a tela, porque daí a gente consegue ver todo mundo. Ah, tá, claro. Esqueci. Aí, ótimo, obrigado. Bom, a COVID não... Quando você tem um paciente com uma hepatite e um grau de hepatopatia avançada, né, no caso, né, já no grau de uma fibrose mais avançada, a gente tem, sim, relatados desfechos piores na COVID-19. Um paciente com uma hepatite, mas que não tenha esse grau de hepatopatia, só a infecção por hepatite por si só, ela não vai causar um desfecho ruim, tá?
Então, vai depender do grau de acometimento do fígado, do grau de doença hepática que eu tenho, para que esse desfecho seja mais desfavorável ou não, tá? Então, a gente tem alguns pacientes, principalmente pacientes que nasceram de mães que têm hepatite B, que costumam ter uma carga viral muito elevada da hepatite B, mas que, por terem esse convívio com o vírus há tanto tempo, ele criou uma tolerância, e aí o fígado dele não cria tanta reação inflamatória, o fígado dele é praticamente normal. Essa pessoa não vai ter um desfecho tão ruim quanto uma pessoa que já tem um comprometimento, uma cirrose secundária à hepatite B e C. Então, isso é variável ao grau da hepatopatia que esse paciente vai ter, certo? A outra pergunta foi sobre... Se pessoas que vivem com HIV têm uma chance maior de contrair um vírus de hepatite. Bom, geralmente, as ISTs, elas favorecem a transmissão, a infecção por outras doenças, né? Então, o HIV, ele favorece, sim, que você tenha essa transmissão. Mas aí fica um pouco, dependendo da medicação que ele está usando, pode ser que essa medicação ajude a evitar que ele tenha um maior risco para hepatite B, por exemplo, mas ele tem, sim, um risco mais elevado. A gente pensa nessa transmissão junta, né, tipo, uma EST puxa a outra, né, Isso. A chance acaba sendo maior, até mesmo pelo modo de transmissão, né, se você tem uma chance maior de estar exposto a uma das ISTs, você está, querendo ou não, exposto a todas as outras ISTs, porque elas têm o mesmo modo de transmissão, né, então, uma acompanha a outra, né. Perfeito, muito obrigado. Aqui eu vou ler a pergunta da Silvia Diniz. Ela diz assim: como ter acesso a testes na rede básica de saúde? Porque, infelizmente, aqui em Recife ainda está muito concentrado no CTA. Existe uma dificuldade na estratégia de saúde da família, a realização dos restantes rápidos de HIV e hepatite, exceto se for em grupo de gestantes. Isso dificulta o acesso da população que, de fato, precisa ter a garantia. Isso é um problema grave e é um problema de saúde pública de uma maneira geral, né, porque assim, o que você está dizendo é que está muito concentrado em algumas populações, que é claro que precisam muito fazer teste, tanto testagem de HIV, de outras ISTs, as gestantes ou as pessoas do CTA, né, mas não pode estar única e exclusivamente relacionado a isso. Então, aí é um problema de gestão de saúde pública mesmo, porque a gente precisa, primeiro ter insumo, né, então precisa ter teste rápido para ter teste rápido em todas as unidades básicas de saúde, né, a quantidade de insumo mesmo. E, mais do que isso, a gente precisa ter gente treinada para fazer o teste, porque teste rápido, o nome dele é esse mesmo, teste rápido, porque ele fica pronto muito rápido, ele é muito simples de ser feito, mas ele não é fácil de ser feito, né, precisa de um treinamento para fazer, precisa de um passo a passo, tem uma ordem certa de fazer, de pingar, quantas gotas, quanto tempo, para que esse resultado seja confiável, né, quando a gente fala que confia num teste rápido, a gente está partindo do princípio de que ele foi feito de maneira adequada. Então, é falta de profissional, no sentido de capacitação de profissional, que tanto de gente está apta a fazer o teste, e falta de teste mesmo, né, tipo, isso é de saúde pública, porque o ideal seria que todo mundo fizesse, né. Além disso, além da técnica do exame, tem também saber lidar com o resultado do exame, saber das orientações adequadas para o paciente, saber orientar esse paciente a partir dali também. Sim, porque na questão da humanização ali do atendimento, é muito importante que a pessoa tenha um tato para conversar, se, por exemplo, vier um teste rápido positivo, e saber orientar também o que ser feito, de que tem que repetir exame, ou né, no caso do teste rápido, fazer um outro de outra marca, idealmente. Então, isso também interfere. E aí eu vejo que tem uma discrepância das regiões, dos estados e das cidades, né?
Por exemplo, aqui em Belo Horizonte funciona muito bem, inclusive nas unidades básicas de saúde. Mas quando eu até li essa pergunta, eu já pensei nisso, né? O quanto que é diferente de uma região para outra, uma cidade para outra. Sim. Muito diferente. Quanto mais gente a gente conhece, mais a gente entende como é diferente, né? Tipo, como, às vezes, a gente fala de uma bolha, né? De uma coisa do mundo ideal, né? O ideal é ter em toda a UBS. Aqui, eu moro no ABC, né? Eu moro em São Caetano. Aqui, provavelmente, tem em todas as UBSs, pelo menos, um agente multiplicador, que a gente diz, né? Que é uma pessoa apta a fazer o pré-teste, o pós-teste e fazer o teste em si, né? Então, isso é desigualdade de distribuição de recurso mesmo, né? Sim, e é engraçado que todo seminário web a gente sempre acaba nesse tema, né? De que falar sobre prevenção, sobre saúde, acesso, ainda é muito desigual. Então, eu sempre reforço, quando chega nesse tema, a importância da gente fortalecer o SUS, né? A importância da gente lutar pelo SUS, e em anos de eleição, a importância de cobrar dos candidatos, Sim. Não só da presidência, mas também do legislativo, proposta para que o SUS ele seja de fato universal, para que de fato tudo que vocês falaram aqui chegue à ponta, né, a lugares onde existe muita desigualdade, o acesso ainda não é real, né? Então é muito importante essa pergunta. O Max Castelo Branco, lá da Amazônia, falou que parabenizou pela iniciativa da promoção do seminário, as doutoras Laila e Gabi pela excelente exposição, e realmente foi uma excelente exposição, então é muito relevante no acúmulo de conteúdo para o desenvolvimento de nossas ações. Max, muito obrigado pelo comentário, eu acho super importante ter esse feedback, né? Mas como eu disse, eu que não sou da área, a apresentação foi perfeita. Agora a Emily Mel, nossa querida do Fundo Positivo, ela faz uma pergunta. A estratégia de redução de danos pode ser uma aliada? E a vacina, depois de ter sido tomada as doses, precisa ser renovada ou é para toda a vida? Redução de dano é sensacional, assim, eu vi essa apresentação da Laila que foi excelente, essa mandala do final, né, de prevenção combinada, a gente fala muito pouco dela e precisaria usar muito mais. Redução de dano precisa ser feita o tempo todo, é muito difícil fazer redução de dano, muito difícil fazer na prática, né? A Laila comentou de cachimbo, de canudo para uso de crack, né? E a gente tem uma dificuldade social, vou dizer assim, de pensar e de conversar sobre redução de dano, né? Então, um usuário de crack, ele precisa ter, não dá, o ideal é que ele não compartilhe cachimbo, o ideal é que um usuário de cocaína inalatória não compartilhe o canudo, drogas injetáveis, você colocou a do anabolizante, porque está muito, antigamente se a gente fosse fazer essa aula, a gente nem ia falar de anabolizante, era uma coisa muito fora da maioria, né, vamos dizer assim, agora a gente precisa sempre voltar nisso, né, porque às vezes as pessoas esquecem desse compartilhamento de droga, não, mas eu não estou usando cocaína, não estou usando heroína, né, não, é anabolizante, mas é um compartilhamento de agulha, né, e falar sobre isso, de ter essa necessidade de ter a sua própria agulha, ter o seu próprio cachimbo, se você é usuário de crack, ter o seu próprio canudo, se você é usuário de cocaína, bate de frente com uma questão moral, vou até colocar assim, social, moral, de que, não, mas não é para usar drogas. Redução de dano não é incentivo ao uso de drogas, né? É o fato de eu dizer para uma pessoa que ela precisa ter um cachimbo único, eu não estou incentivando ninguém a usar crack, não é isso? Não é que eu passo a falar isso, a pessoa fala, ótima essa ideia, a doutora disse que é para usar crack. Não, a pessoa vai usar crack independente, né, por uma série de questões, independente do que eu estou dizendo ou não, eu estou tentando reduzir danos, dizendo para ela que o ideal é que ela não compartilhe esse cachimbo, que o ideal é que ela não compartilhe a agulha, né? Então, redução de dano é ponto primordial, assim, importante realmente. É interessante também essa questão do anabolizante, porque, assim, o que a gente vê é que, como essa questão de compartilhamento de seringa, as pessoas sempre falaram, né, no usuário de droga, e aí acaba que eles consideram
eu estou aqui compartilhando minha seringa com alguém que eu não conheço e que não é tão saudável, porque o uso de drogas é considerado não saudável, já aquela pessoa que está ali na anabolizante, não, é uma pessoa aqui que está saudável, está na academia, está querendo melhorar a saúde, então ele não deve ter nada, ou ela não deve ter nada, né? Então, cria-se esse estereótipo de que anabolizante é saúde, então não tem problema, meu colega está aqui, ele é saudável, ele está aqui procurando saúde que nem eu, sabendo que anabolizante não é de saúde. Quanto às vacinas, geralmente, principalmente, né, no paciente HIV, a gente faz uma sorologia depois para ver se teve realmente a conversão. Antigamente ficava repetindo vacina de hepatite B exaustivamente até converter, hoje em dia não é assim, é mais individualizado. Se não me engano, acho que só repete mais uma vez, mais uma dose só, e aí se não converteu, pode ser que, na verdade, não pegou o momento da conversão, mas não fica repetindo exaustivamente como faziam alguns protocolos antigamente, só mais uma vez. Perfeito. Bom, já passamos aqui um pouco do nosso horário. Eu queria que vocês deixassem a rede social de vocês, que eu acompanho, que eu gosto muito, que é um canal de informação muito importante para as pessoas que estão nos assistindo, tanto aqui no seminário, quanto as que vão assistir no YouTube. E mais uma vez agradecer. E aí a palavra final que vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Alexandre, eu queria agradecer o convite, eu adorei. Devo dizer que eu fico super tensa quando eu vou falar em público, mesmo que não seja presencial, mas depois que eu começo a falar é uma coisa que eu gosto muito e que eu acho que é de uma importância. Quanto mais a gente fala, mais a gente vê que a gente precisa estudar, mas mais a gente aprende e desmistifica mesmo hepatites, HIV, prevenção combinada e tudo mais, porque a gente precisa falar disso, para ter dúvidas sobre isso, para conseguir levar, quanto mais informação a gente conseguir trocar, melhor, né? Então, essa sempre a ideia da rede social, acho que é isso que a gente quer fazer, é levar mesmo essa ideia para ir quebrando barreira e quebrando estigma, porque a nossa especialidade agora em moda, por causa do Covid, né, de 2020 para cá, você não precisa explicar para alguém que você, eu sou infectologista, você faz o quê? Você não precisa mais dizer isso para as pessoas, porque antes era, você é médica, você faz o quê? Sou infecto. Aí a pessoa, ela olhava para você assim, não faço ideia do que você faz, mas não é cardiologista, não é pediatra, né? Atualmente a gente não precisa explicar para as pessoas, mas a gente continua tratando muito de doenças não faladas, né? Tipo, de doenças totalmente esquecidas, importantes, mas não faladas, né? Então a ideia é sempre essa, de falar e de levar informação mesmo, trocar informação da maneira mais simples possível. Eu acho que isso é bem importante, não... porque para ter acesso a recortes, ter acesso a artigo científico está muito fácil, né? Se for para fazer isso, todo mundo tem Google, é muito fácil dar um Google e pronto, né? Mas é isso. Eu tenho, o meu Insta é @infectogabi, todo mundo muito bem-vindo. É muito difícil de seguir, Alexandre, porque o Rio de Janeiro é cruel com as pessoas que não moram no Rio de Janeiro. E eu tô aqui há 2 meses, então eu tô ainda naquela fase da paixão. Nossa, então, gente, assim, me seguir realmente, eu acho que... Eu nunca morei no Rio e tenho essa fase de paixão há anos. Não, pois é. Então, aqui eu tô nesse momento de tudo é lindo, tudo é maravilhoso, fico apaixonado em cada canto que eu passo. Então, realmente, assim, eu peço desculpas, mas não tem perdoado. Perdoado. Obrigado, Gabi. Imagina, eu que agradeço. Laila? Bom, eu acho que é reforçar que... apesar da moda e da infecto por conta da Covid, agora monkeypox, a gente tem uma gama de doenças aí que são realmente ainda mantém um estereótipo, né, na maioria das pessoas da sociedade, e é importante a gente passar toda essa informação de que, olha, o paciente HIV que faz o acompanhamento direitinho, ele tem melhor qualidade de vida do que um paciente que tem diabetes, por exemplo, né? Então, passar essa informação, conforme a gente vai conversando e a gente vai entrando e falando para as pessoas que não conhecem, assim, como assim?
se a pessoa que tem HIV e toma um remédio não transmite o HIV? Não, não transmite. Indetectável é intransmissível. Como assim hepatite C tem cura? Antigamente não tinha, né? Falava que era hepatite C e, assim, um tratamento que era muito doloso para o paciente, né? Hoje em dia a gente tem um tratamento de alguns meses e que é muito bem tolerado, que tem uma boa taxa de sucesso, e as pessoas não sabem disso, não conversam disso, e por conta disso se perpetua o preconceito, né? Que eu acho que é uma dor que os pacientes têm e que a gente tem que combater com informação. Adorei, obrigada. Adorei a aula da Gabi, prazer em conhecê-la assim, virtualmente. Eu tenho duas redes, uma mais pessoal, que é laila.machado.infecto, e a infectologia, que é minha e da minha amiga Raquel, que também é conhecida da Gabi, onde é um pouco mais informativa, tá? Muito obrigada novamente, vou deixar aqui, passar aqui no chat também. Já coloquei. Já coloquei as duas. E eu espero parabenizar também pelo trabalho de vocês, achei super interessante, e se precisar, contem comigo novamente. Gente, muito obrigada. As pessoas aqui no grupo estão super elogiando, de fato foi assim, vocês duas mandaram muito bem, muito claro, acho que casou muito bem as informações, vocês falam muito bem, isso é maravilhoso. Obrigada. Então, parabéns, obrigado. Lembrando a todos que essa aula estará disponível no YouTube do nosso canal, e a gente precisa fazer isso, né, um canal de informação com uma linguagem clara para atingir a todos, principalmente a todas essas pessoas que estão aqui, que fazem um trabalho essencial nas ONGs, nas instituições, que trabalham com pessoas que vivem com HIV, em pessoas em situação de vulnerabilidade, e lutar por um país melhor, para que o Estado também garanta isso a todos, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram aqui, muito obrigado, Gabi, muito obrigado, Laila. A gente se vê numa próxima, a casa estará sempre aberta para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.